Fala, meu povo, tudo certo? Vamos lá para mais uma aula de química, agora falando um pouquinho sobre tabela periódica. Bom, minha gente, tabela periódica, assim como qualquer tabela, ela serve para ser consultada. Vamos dar uma passada aqui no histórico bem rapidinho sobre a tabela periódica. Se você curtir, deixe o seu like, faça seus comentários, compartilhe, dá uma força aí no canal, gente. Valeu? Vamos nessa! Bom, a primeira tabela periódica foi descrita por Dmitri Mendeleev. Esse cara aqui, Mendeleev, a ideia dele era organizar os elementos conhecidos. E nessa organização, ele percebeu que existia uma certa ordem, que ele poderia agrupar esses elementos. Ordem essa que foi feita pensando nas características. Ele agrupou em colunas elementos com características parecidas. Então ele agrupou elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. E ao terminar esse agrupamento, percebeu que se ele organizasse em ordem crescente de massa atômica, ele continuaria deixando os elementos na mesma coluna com características parecidas, e ele pôde perceber que essa ordem crescente poderia ajudar a prever elementos que ainda não foram descobertos na época. Então, a tabela, além de organizar os elementos, ela serviu também para ajudar Mendeleev a fazer previsões de características físicas e químicas que ainda não foram conhecidas à época. Tranquilinho? Então aí a tabela tem essa ideia, tá? Organizar, agrupar e também fazer previsões de características físicas e químicas de elementos ainda não descobertos. Belezinha? E essa tabela respeitou a ordem crescente de massa atômica. Pink, mas massa atômica era a característica principal? Para Mendeleev, sim. Entretanto, a tabela atual ela respeita a ordem crescente de número atômico. Mas por que isso foi mudado? Por que Moseley alterou isso? Porque Moseley percebeu que existiam alguns elementos chamados de isótopos. Então ele, Moseley, teve que reorganizar a tabela, porque na sua época foram descobertos elementos com número de massa diferentes, entretanto, tinham as mesmas características, porque sim, era o mesmo elemento. Exemplo, o átomo de carbono tem o carbono 12 e tem também o carbono 14. Então, tem as mesmas características, porque ambos são átomos de carbono, mas a massa ela é diferente. Tá? E aí, por isso, Moseley reorganizou a tabela, e é a que nós usamos hoje, por ordem crescente de número atômico. E isso aconteceu por conta da descoberta dos isótopos. Belezinha? Bom, a tabela atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico, mas se manteve também as características semelhantes de elementos presentes na mesma coluna. Tá? Então isso ainda se manteve. Bom, a nossa tabela atual ela é organizada em colunas, que são chamadas de grupos ou famílias. Esses elementos da mesma família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons diferenciadores. Isso daqui é a ideia central, elétrons diferenciadores, tá certo? Entretanto, para elementos das famílias A ou elementos representativos, nós podemos dizer que elementos da mesma família também possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, olha só, podemos dizer, geral, que elementos da mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons diferenciadores. E, se eu especificar elementos da família A, elementos representativos, eu posso também dizer que esses elementos representativos que estiverem na mesma família também possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência.
Tranquilinho? Bom, elementos da mesma família, elementos da mesma coluna, possuem as mesmas características ou propriedades físicas e químicas. Bom, períodos são as linhas horizontais. Esses períodos agrupam também elementos com a mesma quantidade de camadas. Então, elementos na mesma linha têm o mesmo número de camadas. Então, se um elemento estiver na quarta linha, esse elemento tem 4 camadas. A camada de valência dele é a quarta. Certinho? Bom, continuando a brincadeira, como eu faço a localização dos elementos na tabela periódica? Através da distribuição eletrônica. Então, eu vou usar aqui a nossa distribuição eletrônica. Como que eu utilizo a distribuição eletrônica para encontrar a localização desses elementos? Começando primeiro pelos elementos representativos. Bom, elementos representativos são aqueles das famílias A, que estão aí representados de 1 a 8. E aí, gente, tem um detalhezinho que pode aparecer. Ultimamente, vem colocando esses elementos aqui, ó, em numeral, ó. 1, 2, aí vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e aqui vem 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 0. Eu particularmente prefiro, para os representativos, utilizar assim, ó, 1A, 2A, 3A até 8A. Eu prefiro essa nomenclatura, tá? Mas se liga aqui, ó, 3A ou 13, 4A ou 14, tá? São maneiras de descrever essas famílias, de nomear essas famílias, tá bom? Bom, na distribuição eletrônica, como que eu sei que são representativos? Ela vai terminar em S ou P. Fez a distribuição eletrônica, ela terminou em S ou P, são elementos representativos. E aqui, ó, terminou na coluna 1A, a terminação é S1. Terminou na 2A, o subnível mais energético é S2. Aí depois aqui, P1 a P6. Só toma cuidado que tem um elemento aqui meio chatinho, que é esse cara aqui, ó, esse gás nobre, o hélio. Porque o hélio, ele vai ser o único gás nobre que vai terminar em S2. Um S2, é a distribuição do hélio. Então só toma cuidado que esse hélio é o único gás nobre que não tem 8 elétrons na camada de valência, tá? Toma só esse cuidado aqui. Continuando a brincadeira toda, ó, como que eu saio da distribuição eletrônica e acho família e período de um elemento? Bom, o que que eu gosto de fazer? Fazer um passo a passo. Para achar família, ela vai ser indicada pela quantidade de elétrons na camada de valência. Então, ó, essa quantidade de elétrons na camada de valência, ao invés de você escrever em numeral, você escreve algarismo romano colocando a letra A na frente, tá? Então é assim que a gente indica a família. Vê quantos elétrons tem na camada de valência, escreve esse valor em algarismo romano e coloca a letra A. Período, como que a gente indica? O período ele é indicado pelo número da camada de valência. Então, qual é a camada de valência? Esse valor é que vai indicar o período. Vamos colocar em prática? Ó, esse carinha aqui, número atômico 17, significa que ele tem 17 elétrons no total, porque é um átomo neutro. Fazendo a distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Acabei de distribuir os nossos 17 elétrons. Agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a camada de valência. Qual que é a camada de valência? É a 3. Então, a camada de valência é o maior número na frente da letra, camada 3. Elétrons da camada de valência. Eu vou somar os elétrons que tem o 3 aqui na frente. Ó. Vão dar 7. E aí acabou gracinha. Ó. Terceira camada, terceiro período.
7 elétrons na camada de valência, família 7A ou grupo 17. Tranquilinho? Vamos treinar mais um pouco? Ó, agora ó, eu tenho esses elementos aqui, ó, mesma pegada, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Mesma conversa, camada de valência, qual que é? Maior número na frente da letra. Terceira camada. Elétrons da camada de valência, eu somo os numerozinhos aqui. 3 elétrons. Terceiro período, família 3A ou grupo 13. Vamos mais um? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Camada de valência, maior número na frente da letra. Quarta camada. Elétrons na camada de valência, eu só tenho 1. Acabou? Se é a quarta camada, quarto período. Se eu tenho um elétron na camada de valência, família 1A. O mesmo se repete aqui para esse garotão aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Camada de valência, meus queridos. Só toma cuidado, hein? Tem o 4 aqui e tem o 4 aqui. Então a camada de valência é a quarta. Por que eu falei toma cuidado? Porque, ó, se você perceber, eu tenho 4 aqui com 2 elétrons, 4 aqui com 5 elétrons. A quantidade de elétrons da camada de valência eu tenho que somar, são 7, tá? Agora, ó, camada de valência é a quarta, quarto período. Eu tenho 7 elétrons na camada de valência, família 7A, o grupo 17, ok? Falamos até agora em elementos representativos. Vamos conversar agora um pouco sobre os elementos de transição ou transição externa. Ou também metais de transição, ok? Bom, vamos lá. Esses elementos de transição ou transição externas é o que a gente chama de famílias B. Bom, como que a gente acha esses caras? São esses aqui do meio, ó. E aí, esses aqui do meio, eu particularmente não gosto de usar letra, eu uso só o numeral mesmo, tá? Família 3, 4, 5, só toma cuidado de não dizer que esse cara é 3, é só 3 em numeral, para você não confundir com esse aqui que é 3A. Então, a hora que você tiver uma distribuição eletrônica que termina em P1, 3A. Quando você tiver uma distribuição eletrônica que termina em D de dado 1, é só família 3, tá? Então eu vou ter essas 10 colunas aqui do meio, ó, variando de D1 a D10. Belezinha? Vamos continuar? Ó, família. Agora aqui muda um pouquinho. A família para elementos de transição, a gente vai realizar soma. Soma do quê? Dos elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. A gente vai somar esses dois. Falando de maneira mais simples, gente, a gente vai somar os dois últimos subníveis e acabou. Soma os dois últimos e já era. Belezinha? E aí eu vou escrever o resultado dessa soma em numeral sem a letra B. Acabou, gracinha. O período continua sendo a camada de valência, tá? Isso daqui vale a pena você ter muito bem guardado aí no seu mapa mental, no seu resuminho, beleza? Continuando a brincadeira, agora eu tenho algo para exemplificar. Ó, número atômico 24, eu vou distribuir 24 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Fiz a distribuição eletrônica. Camada de valência é o maior número na frente da letra, número 4, tá? Quarto período. Agora a família que muda. A família eu vou ter que somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Eu vou somar os dois últimos subníveis, elétrons dos dois últimos subníveis. Família 6, opa, voltando, deu a soma 6, família 6. Coloca só 6, não põe a letra B não, tá bom? Agora, ó, esses outros aqui, mesma história, ó.
Número atômico 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Camada de valência, maior número na frente das letras. Quarta camada, quarto período. Agora, achar a família, eu vou somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético, porque a distribuição eletrônica termina em D de dado. Fiz isso, acabou. Família 9. Repetindo a brincadeira, ó. Esse garotão aqui, o ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Meus lindos, ó, terminou em D de dado, é elemento D, transição. Se é elemento D, transição, muda alguma coisa achar o período? Continua sendo a camada de valência, que é o maior número na frente da letra. Já era. E agora, a família, eu vou somar os elétrons da camada de valência com os do subnível mais energético. São 2 e 6. A soma dá 8. Família 8. Ok? Para a gente finalizar, tem algumas características que a gente tem que se ligar. Elementos na mesma coluna possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada, na camada de valência. Isso é para elementos representativos. Fechou? E aí, famílias importantes. Família 1 ou 1A, que pode ser algarismo romano ou numeral, tá? Tanto faz, desde que venha a letra A seguindo o valor numérico, tá bom? Ou só o número 1. São metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 6A, calcogênios, mas também podemos chamar a 6A de chalcogênios. Belezinha? Prefiro calcogênios, tá? 7A, halogênios. 8A, gases nobres. Esses nomes dessas famílias, gente, faz uma forcinha para guardar, tá? E aqui é a representação genérica deles, em que esse N pode ser qualquer camada, né? Qualquer camada ou qualquer nível de energia. E aqui tem que tomar muito cuidado com o hidrogênio. Ele não é metal alcalino. Então, neste caso, N igual a 1 não é um A. Todos os outros, tranquilo, tá? Mas aqui toma só cuidado com essa exceçãozinha aí, que é o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que não tem nenhuma família específica, tá? Ele tem características próprias. Valeu, gente. Espero ter ajudado. Moçada, abraço.